não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e olha, deixa aí o seu like se eu gostei, deixa o seu comentário se essa aula foi útil para você, isso ajuda bastante o canal aqui. Então, pessoal, do chamamento ao processo, né? É admissível chamamento ao processo requerido pelo réu. Veja, o réu vai chamar alguém para o processo, né? O chamamento ao processo, então, é uma figura jurídica que permite o réu chame terceiros para participarem do processo como litisconsortes passivos, ou seja, parte do lado do réu. Acontece muito em questões de acidente de veículos, em que quem é processado é uma determinada pessoa e ele chama o processo a sua seguradora, tá? Bom, quem que pode ser chamado? O afiançado na ação em que o fiador for réu. Muito bem. O afiançado na pessoa em que o fiador for o réu. O fiador é o réu. Ele está sendo processado pelo locador do imóvel. Ele chama o processo o afiançado, a pessoa para quem ele deu a fiança. Dos demais fiadores, na ação proposta contra alguns deles. Às vezes tem mais que um fiador, um deles é processado, ele chama o outro ao processo. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Muito bem. Demais devedores solidários, porque às vezes a dívida tem mais que um devedor, certo? Muito bem. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo, já expliquei isso em aula anterior, o que é litisconsórcio. Litis é o litígio, a briga, a disputa judicial. Consórcio, mais que uma pessoa. Quando tiver duas pessoas, A e B, processando C, é litisconsórcio ativo. Se eu tiver C processando A e B formam litisconsórcio passivo. Então, citação daqueles que figurarem litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias. Então, a citação daqueles que vão figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação. Então, é o seguinte, vamos colocar aqui D e E, tá? D e E. A processa C. C vai chamar ao processo D e E, tá bom? É esse litisconsórcio que está falando aqui. Vai ser requerido na contestação. Então, na contestação, esse C vai pedir que D e E sejam citados e isso deve ser promovido no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito chamamento. Ou seja, se não fornecer todas as informações necessárias, feitos os pagamentos, taxas e tudo mais, não é? Tudo que for necessário no prazo de 30 dias aí pode perder o efeito chamamento ao processo. Parágrafo único. Se o chamado ao processo, se o chamado, a pessoa, né, que vai ser chamada ao processo, residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ou em lugar incerto, o prazo não é de 30 dias, mas de 2 meses, tá certo? A citação deverá ocorrer dentro desse prazo. Artigo 132. A sentença de procedência, né, valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Está dizendo o seguinte, se uma pessoa foi condenada, ele pode utilizar a sentença para promover uma ação, né, como título executivo, ele vai promover uma ação contra aqueles co-devedores, aqueles que devem também, né, chamados aí ao processo, inclusive. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o que é desconsideração da personalidade jurídica? A pessoa jurídica ela responde com o seu patrimônio, mas em determinado momento o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica e a penhora de bens, o processo recair sobre as pessoas responsáveis pela personalidade jurídica, ou seja, as pessoas físicas, tá? Artigo 133. O incidente de desconsideração
da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então, é a parte interessada que se desconsidere, né, que se entre no patrimônio pessoal dos proprietários daquela empresa, né, enfim, ele vai solicitar isso. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Bem, pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve observar requisitos em lei. Isso está sendo mencionado aqui porque há situações em que a desconsideração da personalidade jurídica não é possível de acordo com a lei, tá? Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tá? Inversa ocorre quando os bens dos sócios ou administradores de uma empresa são atingidos para pagamento das dívidas da pessoa jurídica. Então, desconsideração inversa é porque houve uma desconsideração da personalidade jurídica da pessoa física e recaiu sobre a pessoa jurídica, tá? Entendido? 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Acontece o seguinte, pessoal. Quando uma pessoa move uma ação, cobrança, por exemplo, A movendo uma ação contra B, a ação é de conhecimento quando se trata de uma ação em que caberá fazer provas, ouvir às vezes testemunhas, juntar documentos e ao final desse processo o que se quer é uma sentença condenatória, certo? Depois com essa sentença eu posso promover a execução. Esta fase em que o juiz toma conhecimento da disputa jurídica e tem todo o andamento processual, até chamada sentença, é chamada de fase de conhecimento, certo? Porque depois, na outra fase, é uma fase de execução que vai ser um cumprimento da sentença ou execução, né, baseado num título judicial que é a própria sentença. Então, o incidente da desconsideração pode acontecer em todas as fases, seja na fase de conhecimento ou na fase de execução, que é quando eu já ganhei a ação, tá? Parágrafo 1º. A instauração do incidente, a desconsideração da personalidade jurídica é chamado de incidente, tá? Será imediatamente comunicado ao distribuidor. Distribuidor é um setor do fórum, né, que cadastra os processos, distribui para a primeira, para a segunda, terceira vara, seja lá quantas varas existir naquele juízo, ok? Para que sejam feitas anotações devidas, né, de que há um incidente além daquele processo principal. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, dispensa-se a instauração do incidente. O incidente ele vai gerar uma nova capa atrelada, anexada ao processo, tá? Se for pedido na petição inicial, não tem um incidente, se processa dentro do próprio processo. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Então, a instauração do incidente suspende o processo. Por quê? Está lá o processo em andamento. Instaura um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz vai ter que resolver o problema do incidente e, resolvido o problema do incidente, aí sim retorna o processo original em andamento. Quarto, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Continuando, pessoal, o artigo 135 diz assim, ó, a canetinha desapareceu aqui. Instaurado o incidente, né, desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar se requerer provas cabíveis. Explicando isso, pessoal, vamos lá.
ó. A pessoa A está processando a empresa E, certo? E aqui ele pediu a desconsideração da personalidade jurídica, que é um dos sócios, tá certo? Muito bem. Essa empresa aqui, ó, ela tem, às vezes, sócio, tá? O que está dizendo é, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e recaindo sobre uma determinada pessoa, o outro sócio tem que ficar sabendo para que ele se manifeste para apresentar provas, se for o caso, em 15 dias. Se não houver sócios, a empresa, a pessoa jurídica tem que ser citada, tá? Para ela ficar sabendo aí que tem a desconsideração da personalidade jurídica e que recai sobre um dos sócios, por exemplo. Tá bom, então? Bom, pessoal, é isso do artigo 130 ao 135, desde o chamamento ao processo até a desconsideração da personalidade jurídica. Assistam às aulas anteriores, vão estudando aí, sempre acumulando conhecimento, tá certo? Fico eu por aqui, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Explica isso direito concursos.com.